Hoje, 10 de março, nesse dia, no ano de 1876, foi realizada a primeira bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem. O realizador desta façanha foi o cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell. O nome atribuído a este aparelho foi telefone. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Esta informação, passada pelo deputado federal pelo Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, do PL, destaca no blog do Tupã e requer muita atenção, mas muita atenção das autoridades jurídicas do nosso país. Destaca a nota. O deputado federal, o Biratã Sanderson, do PL, pelo Rio Grande do Sul, foi às redes sociais para denunciar as manobras do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva para degolar, antes do início, a CPI de 8 de janeiro. O petista teria oferecido 60 milhões de reais em emendas parlamentares do tipo RP2 para que retirassem as assinaturas pedindo a CPI do 8 de janeiro. O recado para os oposicionistas que continuassem com o desejo de CPI: o governo de esquerda irá agir com intolerância e sacanagem. Teria ameaçado a não pagar emendas aos deputados de primeiro mandato, tanto na Câmara como também no Senado Federal. Após o fim do orçamento secreto pelo STF, Superior Tribunal Federal, o governo federal estaria tentando atrair aliados, oferecendo emendas RP2, que são verbas liberadas. Então, diante do exposto, aguarda-se um posicionamento da assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou também um posicionamento do seu líder na Câmara Federal. Estamos aguardando. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O futuro é resultado dos sonhos que realizamos juntos todos os dias. Hoje, com a força e o trabalho da Portos do Paraná, navegamos por águas mais seguras. Tiramos do papel obras que aceleram nosso desenvolvimento. E amanhã, com inovação e exemplos de cuidado ao meio ambiente, continuaremos navegando para um futuro de mais excelência e resultados. Portos do Paraná, os melhores portos do Brasil. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou que a proporção de famílias brasileiras endividadas em fevereiro chegou a 78,3%. Os dados da pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor indicam um aumento de 0,03 ponto percentual em relação a janeiro e de 1,7 ponto percentual na comparação com fevereiro de 2022. O tempo médio para a abertura de uma empresa no Paraná foi de 17 horas em fevereiro deste ano. Praticamente a metade da média nacional para completar esse processo, que é de 1 dia e 9 horas. Com esse resultado, o Estado alcançou 12 meses consecutivos com índice de menos de 1 dia, em média, para viabilizar um novo negócio privado. Até fevereiro do ano passado, o tempo médio, desde o início do processo até o empreendedor ter o seu CNPJ em mãos, era de 1 dia e 2 horas. Março de 2022 foi o primeiro mês em que o tempo para abertura reduziu para menos de 1 dia, chegando a 21 horas. Desde então, esse período continuou abaixo das 24 horas. Ação extremamente positiva. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu em Tóquio com representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA. Isso para buscar novas parcerias com o Paraná nas áreas de sustentabilidade e energia renováveis. Entre os projetos que o Estado do Paraná busca implementar com apoio da agência japonesa, estão os planos estaduais de hidrogênio verde, biogás, recursos hídricos, agricultura sustentável e ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A JICA tem um longo histórico de cooperação com o Estado, inclusive com a doação de um radar banda X que faz o monitoramento meteorológico na região metropolitana de Curitiba, além de outras parcerias com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil para a redução de riscos de desastre. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora
Pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado no interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional vai garantir investimentos e também vai agradar a todos, inclusive ao mercado. A afirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela deu a declaração no Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad e reafirmou que o projeto de lei complementar deve ser divulgado ainda este mês. Tebet e Haddad se encontraram para discutir o novo marco fiscal previsto pela emenda constitucional da transição que aconteceu na semana passada. Portanto, a Fazenda concluiu a modelagem da proposta que foi enviada ao Ministério do Planejamento para orientar a elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentária, a LDO de 2024. O vice-governador Darcy Piana mandou um ofício ao Ministério do Transporte pedindo celeridade ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, na indefinição dos motivos que provocaram o afundamento da pista na BR-277 e na solução do problema. A administração da rodovia federal, todos sabem, é de responsabilidade da União. A principal ligação dos municípios do estado com o litoral e o porto de Paranaguá foi interrompida na madrugada da última quarta-feira. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho onde há fissura, na altura do quilômetro 33, deve ser liberado em apenas uma pista para o fluxo de subida e descida da Serra do Mar, utilizando pista dupla na subida. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado.
Peça já uma avaliação e tenha certeza que a RINSA Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. RINSA Imóveis. Tradição com garantia. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês um pouco sobre a nossa experiência na área de eletromobilidade e por que nós escolhemos alguns parceiros estratégicos para essa jornada. Primeiro de tudo, é uma questão de eletromobilidade, uma questão crescente. Cada vez mais você tem veículos elétricos pequenos, médios e de grande porte sendo emplacados no nosso país. Necessidade da criação de uma infraestrutura bastante adequada para você poder carregar esses veículos. Então são desde carregadores de corrente contínua, de alta potência, até eletropostos de altíssima potência. Ninguém quer ficar 20 minutos, 50 minutos, 2 horas, 10 horas carregando um carro elétrico. Você não faz isso no posto de combustível. Você não fica 10 horas no posto de combustível abastecendo seu carro. Você fica lá 5 minutos, 10 minutos, quando muito. Existe essa possibilidade também na área da eletromobilidade. Nós escolhemos o parceiro WEG, primeiro por ser um parceiro nacional, falar a nossa língua, evidentemente, né? Privilegiar a tecnologia nacional. É uma empresa de ponta, eles têm mais de 25 mil funcionários, são mais de 60 galpões do tamanho de uma quadra cada um deles ali em Jaraguá. É uma empresa que tem mais de 100 engenheiros de software trabalhando nos aplicativos e nessas plataformas por trás. Eles fabricam desde motores até aerogeradores e fabricam motores sim de carro elétrico também. Fabricam vários componentes eletrônicos, como inversores, soft starts. É um portfólio bastante grande, subestações, transformadores. Então, basta entrar no site da WEG e entender o poder desse pessoal. Então, o primeiro passo estratégico, estar junto com um parceiro muito forte, um parceiro que não vai te abandonar, que tem mais de 100 pessoas só desenvolvendo esse conceito da eletromobilidade lá dentro. Então, uma empresa que tem capacidade de dar suporte técnico, suporte a soluções, inovação e atualização tecnológica. Então, a WEG trabalha desde carregadores residenciais até eletropostos, carregadores de corrente contínua. Então, é perfeitamente possível você ter isso no seu condomínio, na sua residência, no seu hotel, no seu posto de gasolina, porque não ter também um carregador de carro elétrico. Você vai encontrar isso em vários postos de gasolina, em todas as cidades. E até eletropostos nativamente elétricos, que trabalham somente com eletricidade. E você verá um movimento bastante grande de veículos nesses lugares. Então, a ideia de ter um parceiro comercial forte é que a gente tenha um respaldo e justamente a gente consiga crescer nesse mercado com sustentabilidade. É isso. Conte com a gente para os seus projetos. Um abraço. O índice de variação de aluguéis residenciais subiu 1,06% em fevereiro de 2023. O resultado significa uma desaceleração na comparação com a taxa de 4,20% registrada em janeiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que calcula o indicador, com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 10,74% em janeiro de 2023 para 8,73% em fevereiro de 2023. Os dados divulgados nesta última semana apontam ainda que entre janeiro e fevereiro, metade das cidades analisadas pelo IVAR acompanharam a tendência do índice médio e registraram desaceleração. A Rede Cine Estadual, que concentra as agências do trabalhador e postos avançados, colocou no mercado formal de trabalho 3.619 mulheres em janeiro, um aumento de 16% em relação ao mesmo período em 2022, com 3.119. O número de mulheres empregadas no primeiro mês do ano representa 32,25% dos 11.223 empregos ocupados por ela em todo o país em janeiro, via Rede Cine Nacional. Com este resultado, o Paraná mantém seu lugar no topo do ranking de empregabilidade, dentro deste recorte com uma vantagem de 178,60% sobre o segundo colocado. O governo brasileiro afirmou em Genebra que recebeu uma preocupação a expulsão de opositores do regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, e se ofereceu para recebê-los no Brasil.
Sem citar o nome de Ortega, o Brasil destacou no Conselho de Segurança da ONU que recebeu com extrema preocupação a decisão das autoridades nicaragüenses de determinar a perda da nacionalidade de mais de 300 cidadãos nicaragüenses, declarou o embaixador do Brasil na ONU, Tovar da Silva Nunes. A parceria entre a Fomento Paraná e as agências do trabalhador para a disponibilização de microcrédito aos empreendedores vai continuar. O diretor-presidente da Instituição Financeira do Estado, Heraldo Neves, e o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, assinaram o acordo de cooperação técnica que renova o programa, no âmbito dos municípios que possuem agências do trabalhador com agentes de crédito ativos. Foram registrados quase 4 mil pedidos de crédito atendidos nos últimos 2 anos, com aproximadamente 4,5 milhões em recursos de microfinanças destinados ao micro e pequeno empreendedor. Coação e extorsão na invasão de terras. Relatório da Polícia Civil do Estado de São Paulo revela como lideranças da Frente Nacional de Lutas, dentre elas José Rainha, praticaram extorsão contra produtores de terras invadidas na região de Presidente Prudente, no interior paulista. A maior parte de vítimas é formada por arrendatários que realizaram pagamentos para lideranças do FNL. Após coação, além de Rainha, a polícia afirma que Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, conhecidos como Cal, também praticaram extorsão. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. CFT Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O Paraná abriu o ano com 6.369 oportunidades e novas vagas de emprego com carteira assinada. Os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo do mês é resultado da diferença entre 145.339 admissões e 138.970 demissões no período. No saldo, foi de 83.297 postos de trabalhos formais, sendo que 16 das 27 unidades da federação fecharam o mês com resultados positivos. O saldo de vagas no acumulado nos últimos 12 meses, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, é de 103.979 no Paraná, o melhor resultado da região sul no período. A reunião entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e a Suzano e o INCRA empacou em Brasília por falta do quê? Falta de recursos para a reforma agrária. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reconheceu que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária não tem dinheiro para indenizar a empresa e realizar o assentamento das 650 famílias.
O ministro Paulo Teixeira disse ainda que não tem impasse e vai estudar o tema. No orçamento deste ano, o INCRA conta com apenas 2,43 milhões para aquisição de terras. O terreno previsto para realizar o assentamento das famílias está orçado em pelo menos 40 milhões de reais. Pouco recurso para muita coisa. O Instituto Água e Terra, IAT, emitiu 106 licenciamentos para instalação de novos empreendimentos durante os 72 dias do verão, maior verão Paraná 2022-2023. Juntos, os anúncios privados para novas pousadas, postos de combustíveis, armazéns de fertilizantes e barracões de reciclagem, além de obras públicas como linhas de transmissão de energia, podem alcançar 295 milhões de reais em investimento nos 7 municípios da região. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Tudo isso vai deixar o litoral do Paraná bem mais competitivo. Tenho certeza, destacou o gerente do escritório do IAT no litoral, Altamir Haque. O Brasil voltará a exigir vistos para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. A regra havia sido alterada pelo então presidente Jair Bolsonaro do PL, isso em 2019. Na ocasião, agora o ex-presidente havia formalizado a dispensa do visto para os turistas australianos, canadenses, americanos e japoneses. A decisão foi tomada após o encontro com Donald Trump, que na época presidia os Estados Unidos. O objetivo era aumentar o número de turistas no país. A decisão, porém, era unilateral. Os 4 países seguiram exigindo documentos dos brasileiros. E, segundo o decreto, ficavam livres de vistos cidadãos dos respectivos países que viessem ao Brasil para fazer turismo, negócios, trânsito, em situações excepcionais, por interesse nacional também, podendo ficar no país por até 90 dias. Durante a audiência pública, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo App, defendeu que a reforma vai garantir a redução da sonegação de imposto e sinalizou a possibilidade da inclusão do chamado cashback do povo, que envolve a devolução de parte dos impostos pagos pelos mais pobres. Entretanto, a definição sobre quem seria beneficiado só viria com a regulamentação da proposta. Se você for pagar pessoas que estão no Cadastro Único de Programas Sociais do Brasil, isso dá 35% da população brasileira. Pode ser esse o público-alvo ou pode ser outro. Isso tem que ser definido politicamente pelo parlamento. E por que eles prevêem esse sistema de cashback? Porque ele traz progressividade para dentro da tributação do consumo. Você devolve o imposto para as famílias de baixa renda e não devolve o imposto às famílias de alta renda. Esse é o ponto fundamental. Ao encerrar o jornal de hoje, tem um pedido especial. Estou indicando a leitura de um livro. Você deve ler o livro que tem como título O Dom de Voar. O livro tem como autor Richard Bach. Richard Bach é aquele que escreveu Fernão Capelo Gaivota. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer.
É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.